Josué capítulo 24, os versos 2 e 3, se puder colocar aí novamente, nós estaremos lendo. Diz assim: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Vou repetir: e serviram a outros deuses. Seguindo, verso 3: Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. O fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Amém. Senhor Jesus, te louvamos, te adoramos e já clamamos a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Queremos e precisamos ouvir a tua palavra. Por tua graça e misericórdia, te rogamos, fale conosco e nos abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Permita-me perguntar dessa maneira, e não fique constrangido ou constrangida, achando que a sua idade será exposta. Quem já serve ao Senhor há mais de 50 anos, levante a mão. Deixa eu ver. Os irmãos se converteram depois, né? Tudo bem. Maravilha. Bom, então a segunda pergunta já ficou prejudicada. Quantos aqui têm o pai e a mãe cristãos, crentes, servindo a Jesus? Levante a mão. Maravilha. Bom. Quem tem o pai, a mãe, a avó e o avô servindo a Jesus? Levante a mão. Pode continuar perguntando? Quem tem o pai, a mãe, a avó e o avô, e tem ou teve a bisavó e o bisavô servindo a Jesus? Levante a mão. A Dedé está ali firme. Se eu perguntar mais uma, ela vai responder, porque a Sara respondeu essa, você está seguindo ali, né? Na hora que a Sara parar, você ainda tem mais uma geração. Está firme. Glória a Deus. Amém, amados? Irmãos, é bom, é fantástico isso, né? Nós encontrarmos pessoas que estão já na família de Deus há gerações. Mas os irmãos já perceberam que na pesquisa feita aqui, quem continua respondendo aqui, né? Eu vou pegar a matriarca, né? Matriarca fica bem velha, né, Dedé? Mas vai por aí mesmo. A Sara, né? E a minha família, porque meus pais, meus avós serviam ao Senhor. Então, aí, se perguntar para as minhas filhas, elas vão até o acompanhamento que a Dedé estava tendo aí, né? E aí, se perguntar para o Oliver, ele ainda vai mais uma também, né? É bênção. Isto é uma bênção tremenda. Então, dando este valor, agora os irmãos vão pensar
que quando a gente olha para Abraão, quando Deus o chamou, aí nós vamos descobrir quem era Abraão. E a partir de quem era Abraão, é que eu quero conversar com você sobre o que Deus pode fazer com a minha vida e com a sua vida. Porque se nós compreendermos o chamado de Deus, primeiro, se nós ouvirmos e compreendermos o chamado de Deus para as nossas vidas e obedecermos a este chamado, caminharmos na direção proposta pelo Senhor, aí nós podemos afirmar com muita clareza que não importa quem você é, quem foram ou quem são seus pais, quem foram ou quem são seus avós, quem foram ou quem são seus bisavós, não importa. O que importa é que o que você vai fazer da sua vida a partir do chamado de Deus. Amém? Porque se eu também, mesmo estando em uma família que há gerações serve a Deus, e eu não ouvir, não der crédito, não obedecer ao chamado de Deus, aí fica tudo muito complicado para mim. Então, logo, o objetivo que eu tenho nesta noite, com a conversa que estou propondo para nós, é trazer a nós uma palavra de ânimo, para que você possa entender o que Deus pode fazer na sua vida. Apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas falhas, fraquezas, aquilo que nós somos, em algumas áreas, em determinadas circunstâncias, nossas falhas, nossos pecados, aquilo que cometemos, em momentos que muitas vezes só nós mesmos sabemos, e a menos que haja uma revelação, uma voz, um poder tremendo de Deus, nós não conseguiremos nos libertar. Mas Deus está querendo agir na sua vida, Deus está querendo agir na minha vida, na nossa vida, na igreja, para trazer-nos ao centro da sua vontade, do seu querer. Amém, amados? Quem era Abraão? É interessante. Alguns estudiosos tentam dizer, e sempre quando a gente fala isso, a gente precisa entender que sempre há mais de uma escola, há mais de um pensamento. Tentam dizer que Abraão, desde sua adolescência, desde sua mocidade, ele procurava servir um Deus único, e que em determinados momentos ele discutiu com seu pai, queimou os ídolos de seu pai, mas isto são escritos apócrifos. E dentro desta linha há também escritos apócrifos que narram diferente, que Abraão, ele era idólatra, ele era adorador da idolatria também, mas esquecendo os escritos apócrifos, os estudiosos de livros apócrifos, fiquemos com a Bíblia,
que diz que terá Abraão e Naor serviam a outros deuses. Então a Bíblia está dizendo que Abraão, juntamente com seu irmão e com seu pai, era idólatra. Percebe? Então quem era Abraão? Ou, melhor dizendo, quem era Abrão? Era idólatra. Abraão era descendente de Sem. Porém, ele não servia ao Deus verdadeiro como Sem servia. E é interessante nós frisarmos neste momento que, contudo, Abrão, sendo um idólatra, em seu tempo ou nos seus dias, existiam homens que serviam ao Deus verdadeiro. E nós podemos citar, no mínimo, 2 exemplos bíblicos. Primeiro exemplo, Melquisedeque, rei de Salém, e que a Bíblia afirma, a carta aos Hebreus também afirma que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele servia ao Deus verdadeiro, perfeitamente contemporâneo de Abraão, a quem Abraão entregou o dízimo. Outro personagem bíblico, provavelmente contemporâneo de Abraão, seguramente viveu na era patriarcal, Jó. Que a Bíblia diz que Deus deu testemunho de Jó, um homem reto, íntegro, que se desviava do mal. Então observe, amados, que havia outros homens que serviam ao Deus verdadeiro e que Deus se agradava do seu serviço, que Deus os abençoava, Deus falava com eles. E nesta mesma época havia lá na Mesopotâmia Abraão, que nasceu em Ur dos Caldeus, entre a Arábia e a Pérsia. Depois eles vêm para Parã com seu pai, seu irmão, mas era uma família que servia aos deuses, ou como diz Josué, serviam a outros deuses. E Josué está falando em nome de Deus, assim diz o Senhor. Vossos pais terá Abraão, seu filho, e Naor serviam a outros deuses da além do rio. Então, meu irmão, minha irmã, não importa a sua experiência religiosa, não importa a matriz religiosa da sua família. Não. O que importa é que neste momento você ouça o chamado divino. E como Abraão, você possa dizer: eis-me aqui. Amém, amados? Abraão viveu provavelmente 2000 anos, ou no início do 2º milênio antes de Cristo. Então, 2000 anos antes de Cristo, Abraão
estava caminhando na Mesopotâmia. E como ele era um idólatra. Agora, o que Deus faz com este Abraão? Deus o chama para caminhar sob a sua direção. Gênesis capítulo 12, verso 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então vejam, Deus está chamando Abraão para fora de um contexto idólatra, para fora de um contexto comprometido com deuses outros. Deus está chamando Abraão para se desvincular de toda aquela tradição que o distanciava de Deus. Deus o está chamando para uma caminhada, não uma caminhada de um dia, de um mês, de um ano. Não. Deus o está chamando para caminhar com Ele, sob sua direção. Às vezes nós, na ênfase de querer mostrar a fé que Abraão possuía, nós dissemos: Abraão partiu sem saber para onde ia, e o autor da carta aos Hebreus coloca bem desta maneira: sem saber para onde ia. Porém, não é sair sem orientação, não é sair sem direção, não. Deus o está chamando para sair e ir para um lugar que Deus lhe mostraria. Deus lhe mostraria a cada dia, Deus lhe mostraria a cada momento. Deus não lhe deixaria sem direção. Às vezes que Abraão agiu por si, ele acaba se comprometendo. Quando ele deixa de confiar em Deus, quando ele teme a fome e desce ao Egito. Lá ele começa a atrair problemas para si. Um dos problemas que ele atrai para si no Egito, qual que é o nome do problema que ele trouxe para si do Egito? Agar. Percebe? Que mais tarde vai trazer um problema que perdura até hoje. Então, amados, Deus está também te convidando, nos convidando para caminhar com Ele, para que as nossas decisões sejam sob sua orientação. Quando nós decidimos os nossos passos orientados pela nossa emoção, um medo de perder, um medo de sofrer, o medo de decepções, um medo disto ou daquilo, quando nós permitimos que as nossas emoções nos orientem em nossas decisões, normalmente nós atraímos problemas, nós atraímos dificuldades que depois pode deixar alguma sequela em nós. Deus está convidando Abraão, dizendo: vai. Mais à frente, Deus vai dizer novamente a Abraão, no capítulo 17, anda em minha presença. Então a caminhada que Deus convida Abraão
não era uma aventura. Não. Também não era a realização dos desejos e sonhos carnais de Abraão. A caminhada para a qual Deus convida Abraão, entenda, era para a realização dos planos do Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. E é interessante que nesta caminhada ela vai se afunilando. Ela vai tornando-se cada vez mais próxima, mais íntima. Abraão vai conhecendo mais de Deus a cada encontro, a cada sacrifício. Deus, ele vai se revelando a Abraão e vai propondo para Abraão alianças. Quando Deus chamou Abraão, e é interessante você entender isto, né? Abraão, é interessante frisarmos que ele estava já vivendo tempo em que a longevidade já havia diminuído e muito. Seu pai viveu, talvez eu erre agora, 205 anos, por aí. Mas seus avós, e daí acima, a contagem você vai ver que sempre é acima de 400, mas por quê? Estava ali vindo já logo após dilúvio, né? Mas na conversa com Noé, Deus disse: serão seus dias 120. Antes do dilúvio, poxa, um velhinho de 800 anos era fácil encontrar. Mas não era velhinho, não. O cara conseguia ainda derrubar árvore, construir casas. Era uma pessoa que tinha a força do tranquilino, não tinha moleza, não. 800 anos tranquilino, tá bom assim? Hoje a gente não consegue isso, né? Mas Abraão então já estava nesse período de menor longevidade. Tanto que quando ele está com 90, pouco antes do nascimento de Isaac, quando Isaac nasceu, Abraão estava com 86 anos. Então Deus aparece a Abraão, Abraão conversa com Deus e Abraão apresenta esta dificuldade, este problema, dizendo: o Senhor diz que vai me abençoar, vai multiplicar, mas tem uma realidade dentro da minha casa. O meu herdeiro é o Damasceno Eliezer. Deus diz: não. Então, dentro disso, logo imediatamente após, vem a ideia de Sara, de ter um filho através de Agar, coisa que era um costume da época. Então, para nós, hoje, isto é um choque. Mas para a época, isto era dentro da cultura bastante normal. E depois que Isaac nasce, Deus volta a falar com Abraão, e agora Abraão já está com 99 anos. Por que eu disse que ele está vendo já aquela fase da longevidade abreviada? Que com 99 anos Deus aparece e diz: daqui a um ano vai ter um bebê chorando dentro dessa tenda.
Abraão fala assim: ah, Deus, agora meu corpo já está amortecido. Sara diz assim: já cessou o tempo, aquele ciclo normal da mulher, ou seja, a menopausa já entrou faz tempo na minha vida, já cessou, não tem mais jeito. E Deus diz: não, é agora. Percebe? Então Deus vai falando. Só que o que eu quero dizer, eu entrei agora no assunto de Isaac, um pouquinho adiantado, mas antes do nascimento de Ismael, depois do nascimento de Ismael, sempre Deus vai aparecendo a Abraão e Deus vai fazendo alianças com Abraão. Agora, quando ele está com 99 anos, Deus fala com Abraão, fala do nascimento de Isaac. E agora Deus faz uma aliança com Abraão, dizendo: esta aliança é para você e toda a sua descendência. Todos os que estão dentro da sua casa, todos vão carregar a marca da minha aliança. Todo homem será circuncidado. É interessante que Abraão sai daquela visão, daquela comunhão, daquela bênção, daquele culto poderoso, cheio da unção de Deus. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Certamente que sim. De você sair cheio de um culto cheio da bênção de Deus. Deus falou tão claro na sua vida, que você não vê a hora de chegar em casa e colocar fim em alguma coisa lá, em algum vídeo, em alguma coisa que está te distanciando de Deus, em quebrar alguma coisa que Deus mostrou a você, que aquilo não é bom. E Abraão sai desta revelação, deste culto, desta adoração, desta comunhão com Deus, e ele começa a circuncidar todos, e ele circuncida Ismael. Mas Deus diz a Abraão assim: todos serão circuncidados, mas esta aliança é com Isaac. Amém, amados? Então veja, Deus está caminhando com Abraão. Deus está se revelando a Abraão. Quem era Abraão? Um idólatra. Mas agora ele é aquele homem que caminha com Deus. Você, meu irmão, minha irmã, você pode ter cometido muitos pecados. Você pode se sentir a pessoa mais indigna. Você pode não achar que não merece a presença de Deus na sua vida, em função dos seus erros, dos seus pecados, e muitas vezes o que mais te acusa não é o você ter feito, mas é você dizer assim: eu conheço a verdade. Pois bem, Jesus simplesmente está te chamando: vem caminhar comigo, vem andar comigo. É caminhando com Jesus que nós vamos conhecendo a sua vontade. Foi caminhando com Deus que Abraão foi conhecendo o Senhor. Agora, permita-me, principalmente para você, que muitas vezes se aflige num poço de autoacusação e autocondenação. Depois que Deus chama Abraão e o convida a sair da sua terra, do meio da sua parentela, e Deus está mostrando todo lugar por onde Abraão deve caminhar, Abraão ainda é aquele homem que por mais de uma vez ele mente. Por mais de uma vez ele esconde quem era a sua esposa. Ele diz: não, ela é minha irmã. Aqueles defensores da meia-verdade vão dizer assim: ele não mentiu, pastor. Não é esta a questão. A questão é: ele não falou a verdade, irmão, irmã.
Por 2 oportunidades, a sua esposa foi tirada do interior da sua tenda e levado para um palácio. Deus a preservou e não permitiu que ela fosse tocada, mas tudo aconteceu porque Abraão não confiou em Deus. Ele tinha uma grande virtude. Ele sempre achou a sua esposa a mulher mais bela e formosa do mundo. Isso é interessante para todos os irmãos casados. Continue achando a sua esposa a mulher mais bela e formosa, mesmo que os anos cheguem, mas aquela pessoa é a mesma. E o mesmo eu digo para as irmãs. Continue olhando para o seu esposo e vendo nele aquele príncipe maravilhoso. De vez em quando aparece um sapo, mas olhe para ele e veja o príncipe. Amém? Abraão falhou. Falhou em tomar Agar, em ouvir a proposta de Sarai, de ter um filho com Agar. Em várias oportunidades da vida, Abraão fracassou. Abraão errou. Qual que é a diferença? E o que é que vai fazer a diferença na nossa vida? Este é o ponto que eu quero chamar a tua atenção. O que vai fazer a diferença? O seu acerto? O seu erro? Ou com quem você está caminhando? Se você estiver caminhando com Deus, Deus é aquele que no momento da sua fraqueza, da sua falha, Ele vai te despertar. Mesmo que Ele tenha que falar com um ímpio, com Abimeleque, e repreender Abimeleque por uma falha sua, Ele vai te preservar. Se você decidir caminhar com Jesus de verdade, como Abraão tomou a decisão de caminhar e de obedecer a Deus em todas as circunstâncias. Abraão não saiu da sua terra, da sua parentela, para uma caminhada de um mês, para uma temporada, para um verão. Ele saiu por toda a vida para caminhar com o Senhor. Amém? E o ponto mais alto da vida espiritual de Abraão demora a chegar. Quando Deus o chamou, ele estava com 75 anos. Quando ele teve Isaac nasceu, ele estava com 100 anos. Então aí já se foram 25 anos. Correto? E Isaac é uma adolescente, talvez 13, 14 anos. Alguns dizem mais. Dizem 16, 17, eu prefiro aí 13, 14 anos. E Deus põe Abraão numa prova terrível, dizendo: toma o teu filho. Teu único filho que amas. Se Deus pedisse Ismael, Abraão ia falar assim: opa! E nem ia, talvez, estou brincando, irmão, mas, né? Vai que. E nem ia dizer: o Senhor proverá. Mas não foi Ismael que Deus pediu. Não.
Deus pediu o filho único de Sara. O filho que Abraão lutou por toda a sua vida para tê-lo. E Deus disse: vai ao Monte Moriá e me oferece-o ali. Irmãos, é interessante isto. Para os irmãos terem a ideia de que tudo que Deus está dizendo a Abraão, Deus está dizendo e Abraão vai obedecendo. Quando Deus diz: sai da tua terra e vai para da tua casa, vai para uma terra que eu te mostrarei, Deus não está dizendo sai sem rumo, sem direção. Deus está dizendo: eu vou te mostrar. Só que aqui Deus diz assim: toma o teu filho, vai para o Monte Moriá, tudo muito bem definido. Você pega o teu filho e vai para este lugar. E Deus não diz assim: e lá eu te mostrarei o que você deve fazer. Não. Porque aqui Abraão já havia caminhado com Deus o suficiente. Abraão já havia amadurecido. Então diz o Senhor, e me oferece ele ali em sacrifício. Abraão toma a lenha para o sacrifício, os servos para conduzirem a lenha, conduzirem tudo, e vai. E os servos vão até o lugar que é permitido ir, e a partir do lugar que eles não podiam ir, vai o Isaque levando fogo a Abraão, a lenha, ou vice-versa, os dois vão levando tudo, e de repente Isaque faz uma pergunta: pai, não está faltando nada não? Tem a lenha, tem o fogo. Isso quer dizer que Isaque acompanhava Abraão em seus sacrifícios. Muitas vezes, amados, os nossos filhos nos acompanham nas nossas frustrações, nas nossas decepções, nas nossas reclamações. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a nos acompanhar nos nossos sacrifícios. Isaque sabia do que tratava. Por mais que ele fosse um menino, mas ele sabia: onde está o cordeiro? Abraão diz: o Senhor proverá para si o cordeiro. Isaque tanto acompanhava a seu pai nos sacrifícios, que esta resposta foi suficiente para ele. Ele diz: Deus proverá. Percebe? E na hora que chega na preparação do altar, Abraão prepara tudo, dispõe a lenha, e eu acredito que nesse momento ele conversa com o seu filho, Isaque. Talvez ele já estivesse chorando. Deus quer você. Isaque conhecia Abraão, seu pai. Isaque era um menino acostumado ao sacrifício. Eu penso que não houve uma luta corporal. Se Isaque é um tipo de Cristo, houve uma entrega completa de Isaque e de Abraão. Por que isto? Porque Abraão caminhou com Deus.
que Deus está pedindo para Abraão? Você conhece a história, você sabe que Deus não aceitou o sacrifício humano, que Deus disse a Abraão, não, não, Abraão. Foi uma prova para Abraão, para mostrar para o próprio Abraão até onde ia a sua fidelidade. Eu vou dizer para você o que Deus pediu para Abraão. E que muitas vezes Ele pede para nós, e nós respiramos fundo, nós choramos, nós gememos, e nós dizemos não. Deus pediu para Abraão algo. Indispensável para a vida de Abraão. Deus pediu para Abraão aquilo que lhe era mais caro de toda a sua vida. Facilmente, Abraão entregaria toda a sua fortuna, e ele era muito rico. Facilmente ele entregaria toda a sua fazenda para ficar com Isaac. Mas Deus não pediu a fazenda. Deus pediu aquilo que realmente ele amava. Deus pediu aquilo que era totalmente indispensável para a vida e felicidade de Abraão. E Abraão não negou. Talvez 38 anos tenham se passado desde quando Deus chamou Abraão. Alguns dizem 58, porque consideram que o chamado foi lá ainda em Ur, outros em Harã, mas vamos considerar dos 75 até esse momento. E aqui Abraão estava vivendo o momento ápice da sua vida espiritual, do seu relacionamento com Deus. Mas para isso, amados, ele precisou caminhar cada dia destes 38 anos com o Senhor. Talvez você já caminhou com Deus 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, e você acha que já viveu tudo com Deus. Não. Não. Deus está te chamando para uma caminhada mais profunda. E quando é que nós caminhamos de maneira mais profunda com o Senhor? Quando nós estamos dispostos a entregar tudo. Aquilo que realmente nos é caro. Aquilo que realmente significa para as nossas vidas. Se assim o fizermos, nós chegaremos ao status de amigos de Deus. Nós queremos ser amigos de Deus, mas não queremos entregar a Deus o que Ele pede. O que você tem a entregar ao Senhor? Fecha os teus olhos. Ele pede a sua vida. O Senhor pede o seu coração.
não parcial. Não. Deus pede o seu coração de maneira completa, no altar dele. Totalmente entregue, como Isaac foi entregue. Totalmente entregue, como Cristo se entregou na cruz do Calvário. E eu quero convidar você, não importa, meu irmão, minha irmã, qual é a sua condição agora, porque muitas vezes neste momento de entrega você fica preso, presa a alguma falha, algum pecado, dizendo: Senhor, permita-me consertar isto, permita-me consertar aquilo, e às vezes já faz tanto tempo que você está consertando, e na verdade, ao invés de consertar, você está a cada momento complicando, estragando. Não, meu irmão, minha irmã, não tente mais consertar, entregue a Deus agora, entregue a Jesus Cristo neste momento, o que Ele pede a ti. Ele pede o teu coração, Ele pede a tua alma, Ele pede a tua fidelidade, Ele pede o teu amor, Ele te quer por inteiro, por inteira, no altar dEle, na presença dEle. Venha caminhar com Jesus. Aleluia. Vou dar a você um momento de falar com Deus, refletindo sobre a sua vida, para depois você tomar a sua decisão. Aleluia.